depressão, bulimia, esquizofrenia, déficit de atenção. São exemplos de transtornos mentais que afligem nada menos que 1/4 da população do país. Cerca de 50 milhões de brasileiros, além de lidar com a condição, precisam enfrentar o preconceito. Há restrições familiares quando diz que alguém tem algum transtorno mental. Essas pessoas começam a esconder o transtorno que tem, né? Começam a não revelar porque elas têm medo. O Brasil tem uma dívida histórica com esses brasileiros e que tenho certeza que nós vamos pagá-la. A psicofobia ou preconceito contra pessoas que têm transtornos mentais foi tema de audiência pública na Comissão de Educação do Senado. Veja agora no Em Discussão. Cerca de 700 milhões de pessoas possuem doenças mentais e pouquíssimas buscam um tratamento adequado por conta do preconceito. Vejam ontem que saiu uma pesquisa, o PNS, que foi liberado pelo IBGE, onde mostra que nós temos cerca de 11 milhões de pessoas que declararam ter depressão. Gente, depressão é uma das doenças que as pessoas sofrem intenso preconceito por tê-la. 11 milhões de pessoas declararam no IBGE. Quando 11 milhões de pessoas declararam, vocês podem ter certeza que isso é ínfimo da quantidade que tem e esconde. E que não tem coragem. E nós estamos falando da depressão, que é extremamente conhecida. Você imagina, então, sobre esquizofrenia, transtorno de ansiedade, transtornos alimentares, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de humor bipolar e outras doenças mais que nós temos na área psiquiátrica. O estigma é muito grande. Nossos pacientes deixam de ter acesso a trabalho, à escola, deixam de ter acesso até a questões afetivas, porque há restrições das pessoas, há restrições familiares quando diz que alguém tem algum transtorno mental. Para a gente ter ideia do que estamos falando, a população brasileira nós temos cerca de 14.571 mil negros no Brasil. Homossexuais nós temos cerca de 18 milhões. E padecentes de doenças mentais são 50 milhões. Isso é fonte do IBGE e fonte da OMS. Prestem atenção no que eu disse. 50 milhões. Nós da BP, claro que nós somos contra o racismo, porque nós temos inclusive campanha que fala sobre isso, que é a Sociedade contra o Preconceito. É claro que nós somos contrários à homofobia. E nós não poderíamos deixar de lutar contra a psicofobia, que é o preconceito que tem contra os portadores de deficiências e de transtornos mentais. Por isso estamos há algum tempo lutando contra o preconceito. O que é o transtorno de déficit de atenção? É um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. A despeito de muitas pessoas dizerem que o déficit de atenção é um transtorno novo, né? Dos tempos modernos, inventado por indústrias, né? Na verdade, esse gráfico mostra claramente que ele foi descrito pela primeira vez em 1900, no século passado, e já passou ao longo desse tempo por várias nomenclaturas, até os dias de hoje, em 2014, que ele ganhou o nome de transtorno do déficit de atenção pelo Manual de Psiquiatria da Associação Americana. A prevalência, segundo as pesquisas científicas mundiais, é de 3 a 7% das crianças, é um contingente realmente bastante significativo, 4% dos adultos e é 3 vezes mais frequente em meninas. Os sintomas do TDAH não são meros aspectos do comportamento infantil, como muitos dizem. O quadro foi descrito no século passado e é exatamente o mesmo no Brasil, na Índia, na Nova Zelândia, na China. O que acontece com essas pessoas com TDAH? Quer dizer, esses dados que eu vou apresentar para os senhores
são dados de pesquisas, não são dados aleatórios, não são dados que foram coletados de minha experiência pessoal, nem de consultório. Essas pessoas têm menos anos de educação completados, elas têm mais abusos de drogas, menor autoestima, habilidades sociais pobres, mais tentativas de suicídio, maior isolamento social, maior número de comorbidades psiquiátricas, que são outros transtornos associados ao TDAH, como depressão, distúrbio bipolar, ansiedade, etc. Essas pessoas, 21%, trocaram de escola diversas vezes. 45% sofreram uma suspensão. 30% sofreram uma reprovação ou repetição. 32% a 40% abandonam os estudos. Somente 5% e 10% terminam a universidade. 40% dos adolescentes com TDAH apresentam problemas de gravidez, no caso precoce. 50% a 70% das pessoas com TDAH têm poucos ou nenhum amigo. 70% a 80% dos adultos com TDAH apresentam baixo rendimento profissional. São as pessoas que estão sempre aquém das suas possibilidades. Pais de crianças com TDAH apresentam 3 vezes mais probabilidade de separação ou divórcio. 16% sofrem de doença sexualmente transmissível por causa da impulsividade. Crianças com TDAH têm maior chance de serem atropeladas, sofrerem acidentes de bicicleta e serem admitidas na UTI por causa da desatenção. Adolescentes com TDAH recebem 4 vezes mais multa de trânsito. Isso eu conheço bem, porque na minha casa isso era um fato recorrente antes da gente saber como tratá-los. Adolescentes com TDAH têm 4 vezes mais chance de acidente de carro e 7 vezes mais de ter um segundo acidente. Drogas, né? Existem um universo muito grande de adolescentes e adultos com déficit de atenção que fazem uso de drogas. Inclusive, existem pesquisas aqui no Brasil, nas universidades, mostrando que nas cracolândias e assim, dentro das próprias clínicas que trabalham com abuso de substâncias, existem muitas pessoas com TDAH. E essas são as drogas conhecidas por nós, mas a mais frequente que a gente consegue identificar é o tabagismo e a maconha. Então, a gente está diante de um problema grave, inclusive do ponto de vista da exclusão social, da evasão escolar. Não é realmente um transtorno benigno que a gente possa negligenciar. Há muito preconceito, nega-se emprego. Pais que tomam conhecimento que o namorado da filha tem alguma doença mental e faz esse relacionamento acabar porque não vai deixar um filho relacionar com alguém que tem depressão ou teve depressão, que tem transtorno bipolar ou teve, que tem TDAH ou está tratando de TDAH. O preconceito é muito grande. O preconceito começa quando você... Para ir ao psiquiatra, quando você sai e chega numa farmácia com a receita, existe preconceito. Quando você vai comprar um remédio para tratar, existe preconceito. Quando você quando você precisa internar uma pessoa, você tem a clínica ginecológica, você tem a clínica pediátrica, mas a gente não tem, via de regra, unidade de psiquiatria no hospital geral. Os donos de hospitais não querem ter o doente mental ali dentro. O preconceito é muito grande. E eu nasci numa cidadezinha pequena, chamada Grão-Mogol, no norte de Minas. E eu cresci nessa cidade, convivendo nas ruas, com deficientes mentais, com quem tinha síndrome de Down, com quem tinha quadros psiquiátricos, pessoas novas, adolescentes, adultos. Eu aprendi a conviver com esses doentes de uma forma muito legal. E a minha cidadezinha convive com esses doentes no dia a dia de uma forma muito boa. Isso faz com que tenha menos preconceito. Isso faça com que as pessoas tenham maior possibilidade de acesso ao tratamento. Venho, em nome da Coordenação Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, ratificar que lutamos contra qualquer tipo de preconceito e estigma contra as pessoas que apresentam algum tipo de transtorno mental. Fazendo um panorama histórico, nossa luta começa em meados da década de 70 e tem no dia 18 de maio um marco da luta antimanicomial, que tem como bandeira o respeito e o resgate dos direitos civis, políticos e sociais das pessoas com transtornos mentais e seus familiares, afirmando a necessidade do seu protagonismo na construção de políticas públicas de saúde mental e intersetoriais. Atualmente, nossa luta é pelo avanço na direção da garantia mais ampla dos direitos sociais, que envolve todos os meios para uma vida digna e saudável, trabalho e moradia dignas, meios para a educação e aprimoramento pessoal e profissional e direito ao lazer, à diversão e à alegria. Então, acho que se houvesse uma graduação
de gravidade do preconceito e da discriminação, da crueldade. Eu acho que esse tipo de preconceito, este preconceito direcionado a essas pessoas, ela se reveste de uma gravidade maior. Todos são abomináveis, mas este, na minha avaliação, é pior. Porque não dá o direito à vítima de construir sua defesa, de esboçar uma reação mínima de enfrentar, de concatenar argumentos para enfrentar esse preconceito. Veja a seguir: os efeitos da psicofobia sobre a família ultrapassam os limites do emocional. O Em Discussão volta já. Vocês não têm ideia das perdas, das migrações de classe social. Os transtornos psiquiátricos ou psíquicos causam impactos profundos no comportamento do paciente, atrasos crônicos, desorganização, reações explosivas. Além do aspecto emocional, as doenças mentais provocam também o empobrecimento das famílias. Gente, vocês não têm ideia do que é lidar com isso, como eu lido há 28 anos. Eu atendo todos os dias da minha vida pessoas, da minha vida profissional, pessoas que padecem de doença mental. É muito triste. Vocês não têm ideia do sofrimento da família. Vocês não têm ideia das perdas, das migrações de classe social de alta para média, de média para baixa, por causa de ter doentes mentais nas famílias. É muito grave. E é muito sério. Essas pessoas merecem todo o cuidado. O que acontece na questão profissional, né? Mudanças frequentes de emprego, maior índice de desemprego, consequentemente, demissões, abandono, subemprego, níveis salariais mais modestos, evidentemente, na medida em que essas pessoas não desenvolvem todas as suas potencialidades, e trabalho autônomo, porque no trabalho autônomo é mais fácil você lidar com o seu tempo, você não precisa cumprir regras, focar e ter estruturas mais definidas. Que existe caminho para essas pessoas, né? A gente pode trabalhar com a inclusão delas na educação e na sociedade, mas aí no final vou mostrar para vocês o grande preconceito que a gente enfrenta e por que é tão difícil. A ausência de capacitação de professores na área de educação, os professores não sabem o que é e essas crianças são jogadas para fora de sala de aula, como fizeram com os meus próprios filhos. Né? Eu tenho um filho, hoje com 29 anos, que se formou em economia na PUC do Rio de Janeiro, que é uma das melhores faculdades, mas assim, aos 14 anos de idade, ele foi sumariamente, eu mesma não sabia o que era TDAH, excluído da escola. Se não tivesse ele as condições que tinha, mãe psicóloga, boas escolas e o suporte para que ele pudesse avançar, ele estaria provavelmente numa Cracolândia hoje, que é o que acontece com essas crianças. A ausência de capacitação também de profissionais de saúde para lidar com essas crianças no consultório, não diagnóstico e má-fé. Né? E quando eu escrevo má-fé, é porque muitos grupos sabem que existem e negam, né, a existência por questões meramente ideológicas. Né? Falar sobre isso não traz os benefícios que certos grupos gostariam de ter. Esse é um estudo bastante recente, que foi publicado, inclusive, pela Revista Brasileira de Psiquiatria, já está sendo publicado no exterior, mostrando, né, que, a despeito do que dizem, que há um excesso de diagnóstico de TDAH no Brasil, o estudo mostra, foi feito por 3 especialistas, um da USP, um da Unifesp, e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, comparando os dados de vendas de medicação colhidos, né, pelas indústrias farmacêuticas, pelas farmácias, enfim, e a população brasileira, com os dados do IBGE, mostrando que, na verdade, apenas 19% das pessoas com TDAH são tratadas no Brasil, o que é muito pouco, né? Então, a gente tem a certeza de que é um subtratamento. Né? A Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas é orientada pela diretriz da Reforma Psiquiátrica e da Lei nº 10.216, de 2001, e propõe a superação do modelo asilar e a garantia dos direitos de cidadania da pessoa com transtorno mental. Na última década, implantamos uma rede de serviços, fundamentalmente de Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, transferindo recursos que financiavam hospitais para a implantação desses novos serviços.
Em 2011, através da portaria 3088 de 2011, institui-se a Rede de Atenção Psicossocial, com o objetivo de criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde. O Ministério vem incentivando a implantação de uma rede de serviço aos usuários, que promova uma maior integração social e fortaleça a autonomia, o protagonismo e a participação social. A implantação da RAPS, com serviços substitutivos ao modelo asilar, como os CAPs, unidades de acolhimento, residências terapêuticas, leitos em hospitais gerais, centros de convivência, entre outros, fortalecem as diretrizes do movimento de reforma psiquiátrica do país. Assim, cada vez mais o cuidado aos usuários da saúde mental é realizado em serviços integrados à comunidade, articulados em uma rede intra- e intersetorial, sem o caráter asilar predominantemente anteriormente, e favorecendo maior participação em atividades comunitárias, o que favorece a quebra do estigma e a diminuição do preconceito. Além disso, auxiliando o processo de produção de cidadania e garantia de direitos, o programa De Volta para Casa, criado pelo Ministério da Saúde, é um programa de reintegração social de pessoas acometidas de transtornos mentais, egressas de longas internações, segundo critérios definidos pela Lei nº 10.708, de 2003, que tem como parte integrante o pagamento de auxílio reabilitação psicossocial. Para concluir, né, quais são os fatores que aumentam o preconceito, que é enorme, a desinformação, a mídia, né, porque, assim, vocês sabem melhor do que eu, todos nós sabemos que com uma assessoria de imprensa boa, a gente pauta, né, questões relativas a transtornos psiquiátricos. Eu, até como psicóloga, né, sou psicanalista, me sinto muito confortável de dizer que, para o leigo, né, o limite entre o biológico, né, e o psicológico é muito tênue, enquanto que, para nós que somos da área de saúde mental, nós sabemos identificar claramente. Então, a gente tem que lidar, as pessoas com TDAH, todo o tempo com esse tipo de enfrentamento, né? Não basta todos esses prejuízos, né, que a gente vê que essas pessoas têm, que, no final das contas, traz muito sofrimento, né? A questão maior é o sofrimento dessas pessoas e o alijamento social, ainda ter que lidar com matérias da mídia que eu vou mostrar. Essa matéria que saiu algum tempo atrás, que diz assim, num jornal, que diz TDAH, né? Doença ou conspiração contra a infância. Então, assim, senhores senadores, já não basta um pai e uma mãe, né, sofrer, já não basta um adulto, né, sofrer, já não basta esse percurso árduo que essas pessoas têm que fazer, abrir de manhã um jornal e ler isso. E o que acontece, no final das contas, é que essas pessoas começam a esconder o transtorno que têm, né, começam a não revelar, porque elas têm medo, né. Isso é outra matéria que saiu, né. E essa, para mim, assim, é a cereja do bolo, né? Que é assim, pais usam droga da obediência para domar os filhos. Então, assim, isso é um absurdo. Eu estava dizendo para o senhor ali, senador, como se fosse fácil para nós pais ter que lidar com o fato dos nossos filhos terem uma série de dificuldades para avançar, né, na vida acadêmica, na vida social. A gente ainda tem que abrir um jornal como esse, que é um jornal de grande veiculação no Rio de Janeiro, e essas pautas saíram também na Folha de São Paulo, em grandes jornais aqui no Correio Brasiliense, e a gente tem que lidar com o fato de que nós estamos drogando os nossos filhos. Nós não estamos drogando os nossos filhos, nós estamos tratando os nossos filhos para que eles não fiquem à margem da sociedade. Um outro exemplo do preconceito, isso também são matérias que saíram na grande mídia. Mãe diz que escola recusa filho hiperativo que tem déficit de atenção. E recusa mesmo. As mães já chegaram a um ponto, e os pais, que elas chegam nas escolas e não dizem que os filhos têm TDAH. Ou, primeiro, porque já sabe que vai recusar a matrícula. E quando não recusa, ostensivamente dizendo não queremos seu filho na escola, dão desculpas de que não existe vaga. A travessia de todo mundo ao longo da vida já não é fácil. Mas dessas pessoas, especialmente dessas crianças, é um verdadeiro rafting, né?
Eles atravessam com muita dificuldade e nós temos que lutar pela inclusão delas, pelo não preconceito e políticas públicas que efetivamente ajudem elas a seguir um caminho cidadão. Hoje, quando você está querendo a inclusão verdadeira, e todos nós lutamos por ela, o que me preocupa é exatamente da capacidade que aqui foi mostrado pela Iane, de você capacitar professores a, primeiro, identificar num aluno hiperativo o transtorno de atenção. Então, é muito complexo isso. Então, nós temos que repensar a escola, não só para que o aluno que não tenha essa questão relacionada a essa, mas a outras patologias, também possa trabalhar melhor e acolher melhor. O preconceito nasce, muitas vezes, da desinformação em todo o processo. Nosso ministro da Saúde, Arthur Quiouro, em seu discurso de posse, firmou seu compromisso com a saúde mental, referindo-se às pessoas que apresentam transtornos mentais, afirmando que o Brasil tem uma dívida histórica com esses brasileiros e que tenham certeza que nós vamos pagá-la. Para isso, destaco a importância do diálogo entre os partícipes dessa ação, com as pessoas que apresentam algum tipo de transtorno mental, familiares e sociedade em geral, com o intuito de promover espaços mais coesos e que fomentem processos de cuidados mais humanizados e que combatam o preconceito. Contra o preconceito, mais e melhor informação. Conheça no próximo bloco a campanha Psicofobia é um crime. É um crime fazer isso com as pessoas. Para eliminar o preconceito, o primeiro passo é combater a desinformação. Algumas campanhas buscam conscientizar a sociedade e um projeto em análise no Senado propõe criar o Dia Nacional de Enfrentamento à Psicofobia. Dentre as 10 principais causas de afastamento do trabalho em todo o mundo, 5 são decorrentes de transtornos mentais. Imaginem vocês, 5 das 10 causas de afastamento do trabalho são por transtornos mentais. Ao criar este dia, o Dia de Enfrentamento à Psicofobia, nós vamos ajudar quantos milhões, não de pessoas, mas de famílias. Criamos uma campanha que psicofobia é um crime. É um crime fazer isso com as pessoas. Mas tínhamos a intenção de criminalizar para encher as cadeias com pessoas que têm preconceito contra os doentes mentais? Não. Essa campanha tem um intuito educativo. Essa campanha tem o intuito de mostrar para as pessoas a importância de cuidar bem de quem padece de uma doença mental. Com certeza, é difícil a família que a gente não tem alguém que tem algum quadro psiquiátrico e que merece tratamento e que precisa de tratamento e que já foi vítima do estigma. Nós temos que lutar contra isso. Nós temos um pai dessa campanha. O pai dessa campanha foi e vai continuar sendo o Chico Anísio. O Chico Anísio, que veio a falecer no dia 12 de abril, foi o pai dessa campanha. Foi a pessoa que deu o start junto com a ABP para que lutássemos contra o preconceito, porque ele era padecente de doença mental, ele tinha um quadro de depressão e que ele tratou durante 24 anos. E ele declarou que, se não fosse o tratamento que ele tinha feito na psiquiatria, com o tratamento psiquiátrico dele, ele jamais teria sido 20% daquilo que ele foi. Luciano do Vale, esse foi um outro lutador. Em seguida, o Chico Anísio, a primeira pessoa a entrar nessa campanha foi o Luciano do Vale. Fez declaração sobre isso, deu entrevista sobre isso, chamou a imprensa para apoiar a campanha. Luciano do Vale fez tratamento psiquiátrico durante longos anos, e ele falava da importância de ser tratado, de que as pessoas pudessem ter acesso ao tratamento, tivessem a chance de poder trabalhar e produzir assim como ele fazia. Como a ABP combate a psicofobia? Com informação. Todos os dias usamos as nossas redes sociais para orientar a população sobre as doenças mentais. Usamos o canal do YouTube, usamos Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter, Instagram, para orientar a população, porque nós somos uma associação sem fins lucrativos. Então, nós não temos potencial financeiro para fazer diferente disso. Por isso, criar esse dia dá uma guinada de
muda completamente. A mudança de 180 graus, sai do pouco para o extraordinário, a possibilidade de existir esse dia oficializado. Por isso, nós estamos pedindo apoio para as pessoas. Recebemos centenas de fotos de pessoas que querem fazer parte da campanha contra a psicofobia. Nós colocamos a possibilidade da pessoa baixar essa placa no nosso site, houve um boom de acesso no nosso site e criamos um vídeo para ser compartilhado nas redes sociais, onde nós chamamos as pessoas para engajar nessa campanha. Então, eu chamo todos vocês que estão nos assistindo e que estão aqui nessa sala. Vamos trabalhar contra o preconceito, vamos acabar com a psicofobia. Nós precisamos dessa ajuda para que esses pacientes possam ser melhor entendidos, melhor tratados e para que a gente tenha isso como meta, como responsabilidade social. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte também diz não ao preconceito, doutor Antônio Geraldo da Silva. Então, nós assumimos esse compromisso com essa audiência pública e a responsabilidade, até porque tratamos de educação. E nenhum ser humano pode ser considerado incluído se não tiver acesso e direito à educação. Então, dizemos também não ao preconceito. Conclamar a todos para que engrossemos essas fileiras contra esse preconceito. Nós não podemos mais aceitar esse tipo de coisa no Brasil, na nossa sociedade. Na família que tem alguém, seja adulto ou criança, com distúrbio, algum tipo de transtorno mental, a família inteira é discriminada pela vizinhança. E são tratados como a família dos doidinhos, né? Então, é muito grave essa situação. Está muito mais presente do que possa se imaginar. As dores são muitas, não só as físicas, senador Paulo Davim. Às vezes, as mais doloridas são as dores emocionais e as dores mentais. Então, as frustrações, essa incompreensão de uma sociedade cada vez mais consumista, mais egoísta, menos compartilhada, menos solidária. E talvez aí esteja residindo parte dos nossos problemas de um entendimento mais fraterno entre as pessoas. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pela internet. É só acessar o site www.senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.